E aí, gigantes, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Colina News, o canal que traz as notícias mais quentes do nosso amado Vascão. Estamos aqui para contar tudo o que está rolando na colina mais famosa do Brasil. Mas antes de começar, já sabe, né? Dá aquele like esperto, curte o vídeo e bora compartilhar com a galera vascaína para fortalecer nosso canal e nos ajudar a crescer. Agora, sem enrolação, vamos ao que interessa, as notícias do Gigante da Colina. Após acertar com Maicon e Serginho e aguardar a contratação do volante Medel, o Vasco tem como prioridade reforçar o meio de campo com um camisa 10 e jogadores para essa posição. No entanto, não tem sido uma tarefa fácil. Diante dos obstáculos, o clube está explorando algumas opções. Uma delas é o meia Bruno Praxedes, do Red Bull Bragantino, que poderia chegar por empréstimo. O nome foi oferecido em conversas, mas o Vasco está agindo com cautela. Ele pode atuar tanto como meia quanto como volante. Essa informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande. Para reforçar o meio de campo, o Vasco iniciou negociações com o argentino Manuel Lanzini, o uruguaio Rodrigo Salazar e Léo Cittadini. Praxedes, assim como Cittadini, pode atuar de forma mais recuada, não sendo exatamente um meia ofensivo, mas pode fortalecer o meio de campo, que perdeu Andrei nesta janela de transferências. Fortalecer essa área tem se mostrado desafiador. Mesmo com uma proposta em mãos há semanas, Lanzini ainda não deu uma resposta. O argentino, que está livre após deixar o West Ham, era a primeira opção, mas atualmente parece distante de São Januário. Salazar também é um jogador que desperta interesse. O Vasco gostaria de contar com o uruguaio por meio de um empréstimo com opção de compra, mas o Schalke 04 prefere vendê-lo em definitivo. O clube alemão foi rebaixado nesta temporada na Bundesliga. Diante desse cenário, o Vasco está explorando outras opções e Bruno Praxedes está sendo considerado. O meia de 21 anos trabalhou com Paulo Brax no Internacional por alguns meses antes de ser negociado em 2021 por quase 36 milhões de reais, se tornando a maior contratação da história do Bragantino. No clássico contra o Botafogo, o gol perdido por Alex Teixeira foi um verdadeiro balde de água fria para o Vasco. Foi uma oportunidade clara de gol, um momento crucial em que poderiam ter igualado o placar e mudado o rumo da partida. A indignação é enorme, pois um jogador experiente como Teixeira deveria ter convertido aquela chance. Esse gol perdido teve um impacto devastador no ânimo e na confiança da equipe cruz-maltina. Foi um momento em que a esperança foi esmagada, deixando uma sensação de frustração generalizada entre os jogadores e torcedores. Afinal, quando mais se precisava de um jogador de qualidade para marcar o gol, ele falhou, e isso não pode ser ignorado ou minimizado. Além do impacto emocional, o gol perdido por Alex Teixeira também teve consequências táticas no jogo. A partir desse momento, o Botafogo ganhou ainda mais confiança e soube aproveitar a fragilidade do Vasco. Os jogadores cruz-maltinos pareciam desorientados e incapazes de reagir, enquanto o adversário se fortalecia e ampliava sua vantagem. Foi uma virada de jogo que poderia ter sido evitada se Teixeira tivesse sido mais eficiente. Esse tipo de falha em momentos cruciais é inaceitável para um clube como o Vasco, que busca se reerguer e voltar a ser protagonista. A cobrança sobre os jogadores deve ser intensa, pois eles precisam entender a importância de converter oportunidades claras em gol. A falta de eficiência nesses momentos cruciais tem custado caro ao Vasco e precisa ser corrigida urgentemente. É necessário que os jogadores assumam a responsabilidade e sejam mais assertivos para evitar que situações como essa se repitam no futuro. Aí, meu amigo, quer dar um upgrade na performance naquele momento mais íntimo e se sentir um gigante nas quatro paredes com um produto inovador? Eu tenho a solução para você no link na descrição. Voltando ao assunto. O Vasco da Gama, um dos clubes de futebol mais icônicos do Brasil, está envolvido em rumores sobre uma possível contratação de peso para seu elenco. O jogador em questão é ninguém menos que Robert Kennedy Nunes do Nascimento, mais conhecido como Kennedy. O talentoso ponta, atualmente no Real Valladolid, da La Liga, pode em breve desembarcar no Vasco da Gama. Kennedy iniciou sua carreira profissional aos 17 anos pelo Fluminense, onde demonstrou suas habilidades e marcou 5 gols em 40 partidas oficiais. Suas atuações chamaram a atenção do Chelsea, que o contratou em 2015 por uma quantia estimada em 6,3 milhões de libras esterlinas. Kennedy também representou o Brasil nas categorias de base, sub-17 e sub-20, demonstrando seu potencial também no cenário internacional. Após uma passagem prolongada pelo Chelsea, Kennedy recentemente retornou ao Brasil por empréstimo ao Flamengo, com um vínculo até julho de 2022.
No entanto, ele foi posteriormente convocado de volta pelo Chelsea devido a uma lesão de Ben Chilwell em janeiro de 2022. O ponta fez seu tão aguardado retorno pelos Blues, atuando na vitória por 3-2 sobre o Luton Town na Copa da Inglaterra em 2 de março de 2022. Ele continuou a impressionar, garantindo uma vaga como titular em partidas subsequentes, incluindo uma atuação no campeonato inglês contra o Watford. Em 1º de setembro de 2022, Kennedy concretizou sua mudança para o Real Valladolid, na La Liga, por uma quantia não divulgada. Apesar de sua recente transferência, relatos sugerem que o Vasco da Gama está interessado em trazer o ponta brasileiro de volta ao seu país natal. A carreira internacional de Kennedy também é notável, com contribuições significativas na categoria Sub-17. Ele marcou 6 gols em 8 jogos enquanto o Brasil conquistava o 3º lugar no Campeonato Sul-Americano de 2013, na Argentina. Além disso, ele foi inicialmente convocado para a seleção Sub-20 do Brasil para a Copa do Mundo de 2015, mas infelizmente precisou se retirar devido a uma apendicite, sendo substituído por Malcolm, enquanto a equipe terminou como vice-campeã. Se a possível contratação de Kennedy se concretizar, certamente fortalecerá as opções ofensivas do Vasco da Gama. Sua velocidade, habilidade de driblar e faro de gol agregariam uma dimensão extra ao jogo ofensivo da equipe. Além disso, sua experiência em ligas europeias de alto nível poderia ser inestimável para orientar e aconselhar os jogadores mais jovens do elenco. Além disso, a possível contratação de Kennedy pelo Vasco da Gama poderia contribuir significativamente para melhorar a fase atual da equipe. A combinação do talento do ponta brasileiro com outros jogadores-chave, como Gabriel Peck e Pedro Raul, poderia criar um trio ofensivo formidável. Com suas habilidades individuais e entendimento tático, eles poderiam desequilibrar as defesas adversárias e aumentar o poder de fogo do Vasco. Gabriel Peck, jovem promissor do clube, tem mostrado um excelente desempenho e maturidade além de sua idade. Sua habilidade de criação e visão de jogo combinada com a velocidade e finalização precisa de Kennedy poderiam ser uma dupla letal no ataque do Vasco da Gama. Pedro Raul, por sua vez, é um centroavante habilidoso e goleador, capaz de finalizar com eficiência jogadas criadas pelo meio-campo. Com esse trio de ataque, o Vasco da Gama teria a capacidade de competir de igual para igual com os demais clubes do Campeonato Brasileiro. A qualidade técnica e o entrosamento desses jogadores poderiam ser determinantes para o sucesso da equipe em busca de uma classificação nas competições e para evitar a ameaça do rebaixamento. A possível chegada de Kennedy ao Vasco da Gama traria não apenas um reforço individual, mas também um impacto positivo no ânimo e confiança do time. Sua experiência em clubes de renome e sua bagagem internacional poderiam contagiar os demais jogadores, inspirando-os a superar desafios e buscar resultados expressivos. Com a união dessas peças-chave, o Vasco da Gama estaria construindo uma base sólida para uma temporada promissora e uma campanha de sucesso no futebol brasileiro. A temporada 22-23 foi de altos e baixos para Kennedy. O ponta brasileiro teve uma participação significativa no Real Valladolid, disputando um total de 13 partidas ao longo do período. No Campeonato Espanhol, conhecido como La Liga, ele esteve presente em 12 jogos, acumulando 1 gol e 3 assistências. Sua contribuição foi fundamental para o desempenho da equipe durante a competição, mostrando sua capacidade de influenciar o resultado das partidas. Além disso, Kennedy também teve a oportunidade de atuar na Copa do Rei, competição de mata-mata da Espanha. Nessa competição, ele participou de um jogo, totalizando 18 minutos em campo. Embora sua participação tenha sido mais limitada nessa competição, sua presença e esforço foram notados pelos torcedores e pela comissão técnica. No geral, a temporada 22-23 de Kennedy foi marcada por momentos de brilhantismo e contribuições valiosas para o Real Valladolid. Sua habilidade técnica, velocidade e visão de jogo foram fundamentais para criar oportunidades de gol e ajudar sua equipe a conquistar pontos importantes. A expectativa é que ele continue a evoluir e a desempenhar um papel essencial no futebol espanhol nas próximas temporadas. O Vasco da Gama, conhecido historicamente por nutrir e desenvolver talentos brasileiros, busca recuperar sua antiga glória e alcançar o sucesso tanto em competições nacionais quanto internacionais. A aquisição de Kennedy representaria um passo nessa direção, à medida que o clube almeja voltar a ser uma força relevante no cenário do futebol brasileiro. E aí, torcida Cruz Maltina, o que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários e não percam as novidades amanhã. Forte abraço!